Estudo Bíblico Números 20, versos 1 a 29. Haviam-se passado 40 anos desde o êxodo do Egito e 37 anos desde a primeira missão dos espias na Terra Prometida, capítulos 13 e 14. Não há detalhes sobre esse período de peregrinação. Sabemos apenas que a geração dos que viveram no Egito estava quase toda morta e a nova geração logo estaria pronta para entrar em Canaã. Moisés, Arão, Josué e Calebe estavam entre os poucos que haviam deixado o Egito. Uma vez mais, eles acamparam em Cádiz, o local da primeira missão espiã que terminara em desastre. Moisés esperava que os israelitas estivessem prontos para um novo começo. Versos 1 a 13. Após 37 anos no deserto, os israelitas esqueceram que suas peregrinações eram resultado de pecados cometidos por eles e por seus pais. Não conseguiam aceitar o fato de serem os responsáveis por seus problemas e culparam Moisés, versos 3 a 5. Exasperado com Israel, Moisés agiu por presunção e deixou de honrar a santidade de Deus, versos 9 a 11, Êxodo 17, 6. A seriedade do pecado de Moisés torna-se evidente pelo julgamento divino resultante. Não lhe foi permitido entrar na terra prometida, verso 12. Verso 1. Chegando Israel ao deserto de Zim, no mês primeiro. Sin, fica entre o aclive do Acrabim, a sudoeste do Mar Morto, e Cádiz, versos 16, capítulo 34, verso 3. Embora o ano não fosse mencionado, deve ter sido no fim do 39º ou 40º ano depois do Êxodo. Pois eles prosseguiram de Cádiz para o Monte Hor, verso 22, onde Arão morreu. E em 33, verso 38, menciona-se que ele morreu no 40º ano. Ali morreu Miriam, a primeira a morrer dos 3 irmãos, Miriam, Arão e Moisés, que foram escolhidos por Deus para dirigir o povo de Deus. É possível que tenha sido a própria Miriam quem salvou Moisés, quando este, ainda bebê, estava às margens do rio Nilo, Êxodo 2, 7. Essa foi profetisa do Senhor e dirigiu o coro que louvou a Deus pela travessia do Mar Vermelho. Êxodo 15, versos 20 e 21. Quando, juntamente com Arão, se opôs a Moisés, foi castigada com a lepra por esse desrespeito, mas graças à intervenção de Moisés diante de Deus, foi curada. Capítulo 12, verso 16. Foi sepultada no deserto de Cádiz. Verso 8. Falai a rocha. A rocha aqui é uma figura de Cristo, 1 Coríntios 10, 4. Moisés e Arão foram ordenados por Deus a falarem a rocha e não a feri-la, pois a rocha já tinha sido ferida uma vez, conforme ocorreu em Horebe. Êxodo 17, versos 1 a 7. Daí o significado especial de apenas falar para a rocha. Jesus foi ferido uma vez para nós e agora só resta a oração da fé pela qual entramos em contato com Ele. Versos 9 a 11, o erro de Moisés foi tríplice. 1. Seu mau humor em chamar os israelitas de rebeldes, quando o próprio Deus mandara-lhe apenas lhes trazer refrigério. 2. Sua sugestão que a água dependia do poder dele e de Arão, verso 10. 3. Feriu a rocha quando a ordem divina era apenas para falar a rocha, verso 8, Salmo 106, versos 32 e 33. Verso 12. Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. O pecado de Moisés foi uma recusa obstinada de desviar a atenção de si mesmo para o poder de Deus. Na avaliação do Senhor, a atitude de Moisés foi a de que ele falhou em não tomar a palavra de Deus a sério e assim não tratar a Deus de maneira santa frente ao povo. Moisés e Arão partilharam do castigo desse pecado, pois Deus dissera: falai, plural, a rocha. Depois do ato ele disse: não fareis, plural, entrar esse povo na terra que lhe dei.
O ministério de ambos estava chegando ao seu fim. Verso 13. São estas as águas de Meribá. O lugar não foi cognominado Meribá depois do incidente, como Redifim 40 anos antes, Êxodo 17:7. Mas a água foi agora intitulada de Águas da Contenda, Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Nota homilética, o 20º capítulo nos ensina: 1. O perigo da incredulidade. A nova geração foi tão pecaminosa como a antiga, e mesmo depois de tudo aquilo que Deus fizera, não tinham fé nele. 2. O perigo da desobediência. Até os filhos de Deus podem errar, e Moisés aqui revelou uma falta de humildade que normalmente era uma virtude que possuía. A parte mais triste disso foi a falsa impressão que deu da natureza de Deus. Assim, o crente pode pecar até hoje. 3. O perigo do desânimo. A recusa de Edom foi sem dúvida um golpe severo, mas Davi já nos ensina a atitude correta em circunstâncias semelhantes. Davi se reanimou no Senhor seu Deus, 1 Samuel 30, verso 6. 4. Perigo da desconfiança. A vida de Arão foi marcada por uma grande fraqueza que causou sua derrota. Não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Sua falta de fidelidade, verso 10, o deixou fora de Canaã, verso 24. Versos 14 a 21. O rei de Edom, descendente de Esaú, Gênesis 25:30, irmão de Jacó, não permitiu a marcha vitoriosa dos israelitas a Canaã, passando pelo seu território. Versos 22 a 29. A morte de Arão, irmão de Moisés e sumo sacerdote de Israel. Arão falou ao faraó em nome de Moisés, Êxodo 4, 37, 2 e 9. Sustentou os braços de Moisés, Êxodo 17, 12. Viu a glória do Senhor, Êxodo 24, de 1 a 10. Pecou contra Deus ao fazer o bezerro de ouro, Êxodo 32. Foi escolhido para fundar a família sacerdotal, Êxodo 28, 40. Passou 40 anos como sacerdote. O pacto de Deus com a família sacerdotal se descreve nos capítulos 16 e 17. Seu pecado em Meribá, verso 12, lhe tirou o direito de entrar na terra prometida. Sua idade ao morrer se calcula em 123 anos. Na mesma hora, seu filho Eleazar tinha que prosseguir na obra sacerdotal. O povo chorou a sua morte, verso 29.